A paz de Jesus esteja no teu coração. Hoje celebramos um santo tão querido nosso. Hoje é a memória de São João Paulo II. Este santo que muitos de nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Pegamos o seu pontificado, acompanhamos ali o pontificado de São João Paulo II. Papa João Paulo II nasceu na Polônia em 18 de maio de 1920. Desde a infância, sempre nutriu um profundo amor à Nossa Senhora. Ali, jovenzinho, uma das grandes características do Papa João Paulo II é o seu profundo amor à Nossa Senhora. Conta-se que quando ele trabalhava ainda na Polônia, nas fábricas, ele levava o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, de São Luís de Montfort. É de lá que, anos mais tarde, ele vai pegar o seu lema do seu pontificado, Totus Tuus Maria. Então, é uma das grandes características de João Paulo II, de Karol Wojtyla, é o profundo amor à Nossa Senhora. Depois, ele é um dos líderes mais influentes do século XX. Papa João Paulo II foi um dos líderes mais influentes do século XX, um homem que os poderosos, os simples, todo mundo o ouvia, todo mundo queria o escutar, queria ouvir João Paulo II. Um homem já na época de sacerdote, na época de bispo, de cardeal, que sabia fazer a diferença. João Paulo II foi eleito Papa ali em 1978. Era Papa João Paulo I, Albino Luciani, ficou pouco tempo de pontificado, e João Paulo II é eleito ali no ano de 78, e ele vai ser o Papa, o grande expoente que vai levar para frente o Concílio Vaticano II, porque Papa João XXIII abre o concílio, depois Paulo VI dá continuidade ao concílio, conclui o concílio, vem Papa João Paulo I, que vai ser aquele que vai colocar o concílio em prática, mas pouco tempo de pontificado, João Paulo II vem colocar o Concílio Vaticano II em prática. Um Papa aberto ao povo, aberto ao diálogo, um homem profundamente de Deus. Era bonito de ver João Paulo II falar, porque nós nos encantávamos ao ouvir o Papa João Paulo, um poeta, um filósofo, um homem santo. Vemos também na vida de João Paulo II uma grande influência de São João da Cruz. São João da Cruz influenciou muito o Papa João Paulo II, ao ponto de Karol Wojtyla, ali ainda jovem, antes de ser Papa, querer ser carmelita. Ele queria ser carmelita, queria entrar para o Carmelo, mas não conseguiu entrar para o Carmelo, mas foi um grande enamorado pelos santos carmelitas. Apaixonado pela Virgem do Carmo, apaixonado por Santa Teresinha. É no pontificado dele que ele declara Teresinha doutora da Igreja. Então era um Papa que não pôde ser carmelita, mas na adolescência, quando começou a ler São João da Cruz, se encantou, mas viveu o ideal do Carmelo, ou seja, a vida de oração, a vida interior. Depois que João Paulo II foi eleito Papa, ali o seu pontificado ele vai se dar de uma forma simples, mas muito concreta, tanto que o bonito é que, vamos dizer assim, na sua posse como Papa, quando ele sai ali na sacada do Vaticano, que ele vai saudar os peregrinos, ele sai quando todo mundo vê, né, Karol Wojtyla, e ele diz: "Não abbiate paura, não tenhas medo". É um pontificado de muita esperança. É o pontificado do grande jubileu do ano 2000. Abrir as portas ao Redentor, abrir as portas a Cristo. Um homem que soube viver a santidade como jovem, depois como sacerdote, como bispo, como cardeal, como Papa. João Paulo II fez todas as coisas bem. Não tenhas medo, não tenhas medo. Esse é o grande apelo do Papa João Paulo II. Depois, uma outra característica do nosso Papa é um dos pontificados mais longos da história da Igreja. Não foi um pontificado curto. Enquanto Albino Luciani, o seu predecessor, foram poucos dias de Papa, Papa João Paulo II foram 26 anos de pontificado. Então, muitos acompanharam aí o seu pontificado,
Nascemos no pontificado de João Paulo II, foram 26 anos de um pontificado fecundo, de um pontificado de muitos frutos, um pontificado marcado pelo diálogo. Era um homem aberto ao diálogo com as outras religiões, um homem muito aberto ao ponto de reconhecer os erros dos membros da igreja e pedir perdão publicamente. Perdoe nós, membros da igreja. Um homem de esperança, um homem santo. Depois, durante o seu pontificado, o Papa João Paulo II visitou mais de 129 países. Ao todo foram 170 visitas. Ele fez 170 visitas no seu pontificado. Era um apóstolo, era um homem que tinha o ardor dos mártires, uma fecundidade apostólica. Ele tinha aquele desejo de levar Cristo às nações. Então ele não para. Um homem que quer visitar o povo, um homem que quer encontrar a igreja espalhada pelo orbe da terra, um homem que não para. Um homem que quando falava os jovens escutavam. Ele é o grande da Jornada Mundial da Juventude. Ali começa-se a Jornada Mundial da Juventude com o Papa João Paulo II. Ele queria encontrar os jovens, toda a atenção que ele vai dar à família, aos jovens, aos novos movimentos. É um homem de uma cabeça aberta, ou seja, um homem à frente do seu tempo, profundamente de Deus e um homem à frente do seu tempo. Depois, uma das grandes características do Papa João Paulo II, uma perseverança inabalável. Olhar para João Paulo II é olhar essa perseverança inabalável. Diante do sofrimento, diante da cruz, ele persevera. A palavra de Deus vai dizer assim: quem perseverar até o fim, este será salvo. João Paulo II perseverou até o fim. Enquanto muitos diziam, é melhor que ele renuncie, está ficando velhinho, ele nem consegue mais falar direito. Em algumas homilias, algumas missas, ele debilitado, já na cadeira de roda, fraquinho, e o povo dizia, ele tem que renunciar. E ele foi fiel ali, ele perseverou, e foi um grande testemunho. A vida do próprio João Paulo II foi um evangelho vivo, foi um testemunho vivo. Depois, o homem de um coração universal. Essa é uma da outra característica de João Paulo II. Um homem de um coração universal. Em João Paulo II vivia a igreja. Ele tinha um coração universal. Ele conseguia dialogar com as diferentes religiões. Ele conseguia viver este diálogo, este ecumenismo com tantas religiões diferentes. Sem, claro, perder de ser quem ele era, sem deixar de anunciar Jesus Cristo, mas anunciando baseado nos valores, pegando os pontos de unidade, não o que nos divide, mas os pontos de unidade. E um homem muito alegre. Era bonito que fugia um pouco dos protocolos, ria, conversava, brincava, fazia com aquele grupo que ele visitava. Certa vez ele visitou o Centro dos Focolares, em Rocca di Papa, e ele olhou para Chiara Lubich e disse em italiano: quisera eu que toda a igreja fosse focolarina. Brincando ali, rindo, era um homem que fazia-se com o seu rebanho. Era um pastor, como disse Papa Francisco, que tinha cheiro verdadeiramente de ovelha, mas um pastor da mansidão, um pastor querido, um pastor amável. Depois, durante o pontificado do Papa João Paulo II, uma das características da sua vida, do seu pontificado, é um homem aberto à santidade. Ou seja, João Paulo II ele quer promover na igreja o chamado à santidade, levar a conscientização da santidade, porque lembremos que a santidade não é fruto de esforço humano. A santidade é a graça de Deus que nos auxilia e nós vamos correspondendo com a graça de Deus. E o que marca o pontificado de João Paulo II é esse amor aos santos, esse amor à santidade. Ele dizia, devemos ter santos de calça jeans, ou seja, a santidade ela é para todos, não é só para quem está no mosteiro, para quem é padre, para quem é freira, para quem é consagrado. A santidade é para todo, para a mãe de família, para o pai de família, para o jovem. E nós vamos vendo isso hoje. A igreja vai beatificar daqui a uns dias Sandra Sabatini,
uma jovem noiva que vai ser beatificada. Agora em maio, a igreja beatificou Rosário Livatino, um juiz de 37 anos, jovem que foi assassinado pela máfia italiana. Então, santidades de jovens, santidade de um juiz, de uma jovem noiva. Então, João Paulo II ele nos mostra que a santidade é possível. Tanto que durante o seu pontificado foram mais de 482 canonizações. 482 canonizações e 1.345 beatificações, ou seja, veneráveis que se tornaram beatos. Então vemos um pontificado da santidade, onde ele nos diz, como igreja, a santidade é possível a todos os membros da igreja, não só para o religioso, não só para o padre, mas para todos. Você leigo, você estudante, dona de casa, pai de família, você advogado, você professor, você estudante, todos somos chamados a vivermos a santidade, ou seja, vivermos o Evangelho, fazemos as coisas bem feitas como fez Jesus. Depois, uma outra característica do pontificado de João Paulo II, um pontificado mariano. Tanto que o lema do pontificado do Papa João Paulo II é totus tuus, ou seja, todo teu. Ele pega esse lema do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís de Montfort. Todo teu, ó Maria. João Paulo II, ele quer que ele seja verdadeiramente todo inteiro de Nossa Senhora. Ele é esse Papa mariano. O seu pontificado é marcado pela presença de Nossa Senhora. Tanto que ele escreve uma encíclica sobre o Santo Rosário, ele institui os mistérios luminosos, escreve uma encíclica sobre a Eucaristia. É um Papa profundamente eucarístico e profundamente mariano. Vemos esses dois pilares na espiritualidade de São João Paulo II. Um homem enamorado por Jesus eucarístico e um homem profundamente mariano. Recorria a Nossa Senhora nas tempestades, nos desafios. João Paulo II morreu em 2 de abril de 2005, recente, foi um Papa bem próximo nosso a ser canonizado, que viveu a santidade como Papa. Ele não é santo porque ele era um Papa. Ele é santo porque ele correspondeu primeiramente à graça. Porque nem todos os papas chegaram às honras dos altares. Muitos chegaram, mas outros não. Então não é o ser Papa que o faz santo, mas ele buscou viver a palavra de Deus na sua vida. Ele buscou encarnar o Evangelho na sua vida, ao ponto de quem olhar para João Paulo II enxergar Cristo no Papa João Paulo II. E quantas conversões se deram a partir do testemunho de João Paulo II. Me lembro de uma monja clarissa que eu conheci em Israel, e ela dizia a mim que a conversão dela se deu num pronunciamento de João Paulo II. João Paulo II foi na cidade natal e ela estava saindo para uma discoteca, para uma festa, e estava ligada ali à televisão, João Paulo II falando, e ele disse assim: faça da vossa vida algo que vale a pena. E ela disse que voltou, já não foi mais para a discoteca, não foi para a festa, passaram-se os anos e ela se tornou uma monja clarissa. Ela dizia: eu tinha uma vida bem errada, uma vida de festa, e aquela palavra de João Paulo II que dizia: faça da vossa vida algo que vale a pena. Ela buscou fazer da vida dela algo que valesse verdadeiramente a pena. E valer a pena é dar a nossa vida a Deus, é consagrar a nossa vida a Deus, é viver o Evangelho no nosso cotidiano, é viver o Evangelho onde eu estou inserido, onde você está hoje, como dono de casa, como pai de família, como professor, como médico, como estudante, como um pedreiro, onde você está inserido, você é chamado a fazer da tua vida algo que vale a pena. Que o Papa João Paulo II nos ensine a trilharmos este caminho de santidade, olhando sempre para Nossa Senhora e para Jesus Eucarístico. São João Paulo II, rogai por nós.